Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as propostas de reforma política e a proposta do Congresso Nacional que pretende alterar a Justiça Eleitoral. O nosso entrevistado é o desembargador Reinaldo Ximenes Carneiro. Doutor Ximenes, eu deixei para o senhor no bloco anterior uma questão a respeito do financiamento privado de campanhas eleitorais. Essa é uma discussão que não é nova. Financiamento público ou privado? Qual que é a solução para isso? Essa questão é uma questão realmente muito melindrosa. O financiamento público, da forma como vem sendo feito através de cotas para o fundo partidário, eu acho que esse financiamento deve continuar, para que os partidos possam preparar o seu trabalho, fazer o seu programa. Esse é o financiamento público, né? Ou seja, o governo coloca dinheiro no fundo partidário, dividido entre os partidos. Isso. Como tem sido feito. Agora, eu acho que o correto é o financiamento particular e penso que é muito bom também que se faça através da pessoa física, evitando-se que essas empresas tenham representação exclusiva no Congresso. Então, o senhor é contra a participação de empresas eu sou. Doando dinheiro para políticos em campanha eleitoral? Eu acho que essa proposta que vem do CNBB, da OAB e do combate... Movimento de combate à corrupção. A corrupção, presidido lá pelo juiz lá do Maranhão, o doutor Marlon, e contando, inclusive, com a presença do promotor de justiça aqui de Minas, o Edson Rezende, eu acho que esse sistema é mais interessante, porque além de receber doações só de particulares, evitando a influência deletéria dos grupos econômicos depois no exercício do mandato, eu acho que ela também motiva o eleitor a ficar em sintonia com o partido. Nos protestos que nós tivemos aí em junho passado, uma das reivindicações, uma das denúncias, digamos assim, é de que eles pediam o fim da corrupção. Que relação que a corrupção tem, por exemplo, com esse financiamento, com a doação de dinheiros por parte das empresas aos políticos? A corrupção já começa com o financiamento e essas empresas, esses grupos que negociam com a administração, eles pegam justamente aqueles deputados que eles sabem mais sensíveis a ficar na dependência deles. Ou seja, cria um compromisso e depois quando o interesse público está em exame, eles voltam para o interesse particular dessas empresas. Vai mais um investimento daquela empresa do que um financiamento. Isso mesmo. Muito bem, doutor Ximenes, eu vou ampliar o nosso debate e vou convidar agora os estudantes do Centro do Universitário Newton Paiva, do curso de Direito, para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta, por favor. Como o fim do voto obrigatório, que é uma das propostas do projeto de lei, poderia interferir no cenário político atual? Felipe, eu entendo que essa proposta é uma proposta que visa excluir uma parte grande da população do exercício do direito político, porque, na verdade, aqueles que são mais politizados, aqueles que participam da classe dominante, eles não deixam de votar. Os que vão deixar de votar são aqueles eleitores mais modestos, mais humildes, e pode haver o controle daqueles chefes políticos quando souber que o voto do determinado eleitor pode ser contrário e esse eleitor é um eleitor com menos força política, ele força o eleitor a não comparecer. Por isso eu acho que no Brasil, pela formação nossa, o melhor é continuar como está, o voto sendo obrigatório.
Cada eleitor pode doar até R$ 700 aos partidos para campanhas políticas. O projeto de lei prevê apenas sanções administrativas para tal conduta. Não seria mais eficaz prever sanções penais para essa conduta? Eu acho que não. Eu acho que as sanções administrativas, Lorena, elas são eficientes porque elas podem, inclusive, levar à perda de mandato e, com isso, a punição se torna, a meu ver, muito eficiente, muito eficaz. O projeto ele tem a proposta de assegurar a transparência ao direito ao voto. Eu gostaria de saber se as propostas elas são eficazes para resolver esse problema. Em tese, elas aprimoram o processo eleitoral. Elas não vão resolver, mas entendo que, diante da realidade que nós vivemos, elas hoje são satisfatórias. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Doutor Ximenes, ainda nessa questão, outra novidade dessas propostas feitas por 3 entidades, OAB, CNBB, mas esse movimento contra a corrupção, combate à corrupção, exatamente. Uma dessas propostas pretende instituir 2 turnos para as eleições de deputados estaduais, federais e vereadores. Você acha que isso pode solutar? Vereador, eu até entendo que só pode prevalecer em cidades de um determinado número de eleitores, porque no interior mesmo, quando o colégio eleitoral é pequeno, isso é desnecessário. Mas eu entendo que é uma proposta muito interessante. Eu acho que devia ser examinada essa solução, porque realmente faz com que o eleitor se aproxime do candidato e do político que vai desempenhar o mandato. Porque no primeiro turno ele elegeria o partido, no segundo turno escolheria o candidato. Seria uma simbiose entre um sistema de representação com um sistema distrital. Evitaria aquele efeito tiririca de uma grande votação. É isso mesmo. Eleger outros candidatos. Esse efeito tiririca que você está falando é bom quando o partido tenha ideologia e tenha uma filiação extensiva. Mas do jeito que os partidos são, eles não têm controle sobre o voto do deputado, do vereador, e por isso não há como prevalecer. Ainda nessa discussão, as redes sociais, a internet, que tipo de influência você acha que isso pode ter, benéfica ou maléfica para a campanha eleitoral? Eu entendo que essas redes sociais elas têm influência significativa. Nós tivemos agora o exemplo do Barack Obama, que falam que antes da convenção partidária ele estava em desvantagem com a Hillary Clinton. E, no entanto, ele usou bem essas redes sociais e conseguiu suplantá-la. Quer dizer, o mundo virtual influenciou o mundo real. Muito bem. Eu vou fazer um novo intervalo, doutor Ximenes. No próximo bloco, eu gostaria que o senhor comentasse esse projeto do Congresso Nacional que, em vez de fazer a reforma política, está pretendendo alterar a justiça eleitoral. A gente volta em instantes.